expectativa muito ruim, na verdade. Eu pensei que ia ser uma coisa meio novela Saramandaia, aqueles clichês de sotaque, de enfoque, sobre Nordeste. Eu esperava que fosse basear só no quadrinho. Mas a Oz conseguiu não só basear, mas eles conseguiram realmente dar vida ao quadrinho. Que, como o Afonso sempre diz, foi quase que uma homenagem mesmo ao traço em si, né? Homenagem ao autor do quadrinho, porque, que sou eu, porque ficou, como o quadrinho tomasse vida. Você não vê quase que uma transposição de linguagem. É a linguagem mesmo, só que em 3D, mas é o traço em si, as texturas, tudo. No começo era aquela loucura de olhar o desenho do Miguel e ver cada desenho diferente. Tinha muitos Severinos mesmo. Cada frame, cada quadrinho dele é um Severino. Cada quadro era um Severino diferente e assim, nós vai ter que modelar aí uns 30 Severinos pra gente poder fazer. Por isso que eu passava já com agonia no começo. Uma das primeiras coisas que o Mário fez foi colocar esse mural aqui, né? Com a revistinha toda um pouco menor, assim, né? Com os quadros pra gente poder visualizar o todo, assim. A gente olhava, caramba, cara, não vai dar pra fazer isso em 7 meses. O processo de animação 3D, ele é feito de várias etapas, né? A gente começa com os conceitos, e esses desenhos de conceitos, então, eles vão ser modelados. É a parte de modelagem. Depois da modelagem, entra a parte de texturização, né, das imagens. Você escolhe a paleta de cor, como vão ficar as texturas, se você quer algo realista, algo para o lado do cartoon, né? Depois disso, a gente vem com a parte de animação mesmo, né? Isso, na verdade, acaba acontecendo durante todo o processo, né? Você vai sempre fazendo alguns testes de animação, até para ver como é que as texturas se comportam em relação a isso. Depois da animação, os ambientes e os personagens são iluminados, né? Na parte de iluminação, então a gente tem alguns especialistas em iluminação. A gente faz a renderização, então, desse processo todo, né? Que é a parte de processamento dessas texturas iluminadas, né? É um cálculo matemático absurdo aí que a gente faz com vários computadores, né? Chamado render farm, para chegar no visual final. Depois de tudo isso, o último processo é o processo de composição, onde você pega esses elementos já renderizados e compõe, ou seja, você pega um piso e coloca o personagem interagindo com aquele cenário, depois vai colocar um fundo com um céu, né, fechando o que é o visual da animação 3D. A gente nunca tinha feito esse 2D, 3D com cara de 2D tão assim, né, usando textura para fazer sombra, textura para fazer luz, né? Isso é que eu acho mais incrível do resultado que foi conseguido, que eu acho que já foi feita alguma coisa parecida, mas não tão bidimensional, um 3D tão bidimensional como esse. Que a gente vê o traço e vê a textura riscadinha, mas quando o desenho gira, a gente vê que é 3D e a textura acompanha, a sombra acompanha. No começo a ideia era tirar da revistinha, vamos tirar essas texturas da revistinha para aplicar. Aí, quando o Miguel veio para cá para trocar uma ideia sobre o roteiro, para conversar sobre a história, vamos fazer as texturas, né? Vamos pedir pro Miguel, a gente conversou com o Miguel para ele fazer as texturas. Não tem sombra cinza, sombra preta, tem uma textura menos trançada para a sombra clara e uma textura mais trançada para a sombra escura. Então textura de madeira, de chão, de vegetação seca, tudo isso eu ia mandando, ia desenhava, ia mandando para Brasília, pela internet, e realmente estava sendo usado, era mandando, fazendo aqui, já ia saindo lá, e quando eles mandaram de volta, já estava lá no filme, em 3 dimensões, é realmente fantástico, não sei como eles conseguem fazer isso não, mas conseguiram. É um trabalho bem artesanal, assim, né? É um trabalho minucioso, de tentativa e erro, né? No começo, bem no começo do processo, que eu achava que não estava caminhando. Fazia teste, não chegava a lugar nenhum, né? Fazia alguma coisa que ficava legal, mas na hora de animar via que
aquilo não funcionava, ele não reagia com a câmera de acordo com o que tinha que ser. A cena do Rosário, inclusive, foi uma das cenas que quando eu olhei pronta a primeira vez, eu falei, vai ser bem complicado chegar num resultado mesmo que fique bom. A cena 5 é dele chegando na cidade, da igreja, das pequenas vilas. A cena 5, o primeiro render dela, a gente jogou fora, não usou nada, teve que fazer outra coisa completamente diferente. Uma das primeiras cenas que a gente fez foi meio que uma das cenas de teste, né? Então, assim, antes eu não gostava muito dela, mas agora com a voz mesmo, uns planos novos que a gente fez, acho que é uma cena que tem uma carga bem pesada, bem interessante. Antes de sair de casa, aprendi a ladainha das vilas que vou passar na minha longa descida. Sei que há muitas vilas grandes, cidades que elas são ditas. Sei que há simples arruados, sei que há vilas pequeninas, todas formando um rosário, cujas contas fossem vilas, todas formando um rosário de que a estrada fosse a linha. Devo rezar o rosário até o mar onde termina, saltando de conta em conta, passando de vila em vila. João Cabral é profundo, né? É profundo não só emocionalmente, mas é racionalmente, é métrico, né? E isso, a mensagem dele é muito densa. O que se fala é muito denso, então a gente tem que tomar muito cuidado, né, com o que som colocar e em que momento colocar. Que sempre paz, enxadas, foices de corte, capina, ferros de cova, estrovenga. A música ela tem um referencial ainda da coisa tradicional, mas aponta para uma coisa atemporal. E tem toda a densidade que o texto requer, assim, a música ela é densa, é uma música pesada. E usando instrumentos eletrônicos e mesclando isso com instrumentos tradicionais de música folclórica pernambucana, tipo tambor de maracatu, chocalho, ele conseguiu ter uma visão muito específica, né, do que seria o som do Morte e Vida. Deseja mesmo saber o que eu fazia por lá? Comer quando havia o quê e havendo ou não trabalhar. Esta vida por aqui é coisa familiar. Mas diga-me, retirante, sabe benditos rezar? Sabe cantar excelências, defuntos encomendar? Sabe tirar ladainhas, sabe mortos enterrar? Já velei muitos defuntos, na serra é coisa vulgar, mas nunca aprendi as rezas. Sei somente acompanhar. Imagine que outra gente de profissão similar, farmacêuticos, coveiros, doutor de anel no anular, remando contra a corrente da gente que baixa ao mar, retirante às avessas, sabem do mar para cá. Desculpa o palavrão. Rapaz, é sobes. É vista de velho mesmo. Ô, Jesus, estava tão bonzinho. Atenção, peço, senhores, para esta breve leitura. Somos ciganas do Egito, lemos a sorte futura. Vou dizer todas as coisas que desde já posso ver na vida desse menino acabado de nascer. As ciganas, elas também têm uma coisa um pouco mais caricata. E aí já tinha essa coisa do teste dos atores, já sugeria uma coisa de uma voz um pouco mais não tão natural, então a animação também foi em cima disso, assim, ela tem um pouco mais de liberdade, os personagens têm uma movimentação um pouco mais exagerada mesmo. Atenção peço, senhores, também para a minha leitura. Também venho dos Egitos, vou completar a figura. Outras coisas que estou vendo é necessário que eu diga.
É difícil defender só com palavras a vida, ainda mais quando ela é esta que vê, Severina. Áspera, uma poesia com textura áspera, compreende? Que uma poesia que fosse difícil de ser lida em voz alta. Não desejo emaranhar o fio de minha linha, nem que se enrede no pelo hirsuto desta caatinga. A aridez, né, que o personagem vivencia, com a aridez de movimentos, de como a textura é apresentada, de como o visual se apresenta. Assim. Então a gente sempre procurou uma coisa um pouco mais árida. A animação foi para esse caminho do texto também, né? Um caminho mais lento, mais realismo, mais contemplativo. Aquela característica de sofrido, né? Ele não tem uma postura altiva, nada disso. Né? Ele está sempre mais encurvado, meio cansado, né? Não só da caminhada. Trata a saga de cada um de nós, seja saindo do interior, vindo para a cidade, seguindo o rio, seja saindo daqui, indo para São Paulo, seja saindo de São Paulo, indo para Amsterdã, procurando novos caminhos. O homem severino ele é esse que segue o curso da água do rio até onde dá, onde o rio seca por conta da terra seca, que bebe toda a réstia de água que possa existir. Esse homem segue o caminho com o pé rachado, no fluxo do rio, ou seja, no fluxo das questões existenciais, assim, da sua condição de sobrevivência dentro desse espaço. Havia um Deus sentado na beira do penhasco, ele namorava as pedras lá embaixo, o azul celeste que ele contemplava eram os pensamentos, a ação dos ventos, sonho algodoar. Havia um homem sentado na calçada do mercado, ele namorava dúzias de tomates podrecidas, sua mão estendida pedia a quem passava. Quanto a Deus sentado no penhasco, não tinha quem pedir, mas tinha por quem pedir.